Voltamos aqui ao estúdio com os advogados Bruno Salles e André Marcília. Eu começo agora com você, Salles. O Fux condenou o Mauro Cid por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Uma palavra longa, né? Que as pessoas não entendem o que é. Dessa acusação e das demais também. Isso seria uma contradição do ministro? De condenar uma parte e livrar as outras, por exemplo? Isso pode acontecer no processo, mas aqui é um curioso caso em que há a condenação do delator, mas não do delatado. Então, o ministro acredita na palavra do delator sobre o que ele reconhece dos crimes que cometeu, mas ele não acredita na palavra do delator quando ele aponta os líderes da organização. E fica uma coisa também ali um pouco difícil de compreender, porque um ajudante de ordens teria cometido um crime, mas aquelas pessoas que ele ajudavam, não. E aqui fica realmente difícil de entender, não acabou o voto ainda, mas isso tem causado uma perplexidade na comunidade jurídica, em advogados, principalmente pelo histórico do ministro Luiz Fux. É o ministro, sem dúvida, mais duro da corte. A gente chama de punitivista. O que é punitivista? É aquela pessoa que só se você encontrar um vídeo dela dormindo na data dos fatos, ele vai absolver ela. Ele costuma dar decisões muito duras. Para a gente ter uma ideia, habeas corpus, que é um meio de defesa, ele costuma ser o que menos concede ordens de habeas corpus. Menos de 1% por ano, por semestre. A gente tem pesquisas nesse tipo, né? Então, isso está causando muita perplexidade, porque é como se fosse uma pessoa muito moralista, que sempre teve aquela posição, olha, nós temos que ter a moral, os bons costumes, sempre fala muito mal daquela danceteria, daquela casa de burlesco, onde tem danças insinuantes, mas, de repente, vê um amigo lá dentro e fala, não é bem assim, é música, o pessoal está se divertindo. Você está querendo dizer que ele é amigo do ex-presidente Jair Bolsonaro? Não, de forma alguma. Eles todos se dão muito bem, porque o ex-presidente da República e os ministros da STF tiveram várias oportunidades juntos. Tiveram reuniões, tiveram uma série de encontros, né? E isso não quer dizer que são amigos, certo, né? Que pode ter uma proximidade, isso com certeza. Agora, amizade não, senão ele nem poderia julgar. Certo. Né? E você, Marcelo, acha que teve contradição aí ou não? Olha, não há uma contradição em abstrato, porque o Bolsonaro está sendo acusado de ser o mandante disso. Então, é diferente aquilo que se atribui a um mandante e aquilo que se atribui a quem colocou a mão na massa, vamos dizer. Mas eu confesso que não creio que tenha havido. Na verdade, eu não concordo com a tese da PGR de ter havido um golpe de Estado, seja para quem for, né? Eu creio que isso tudo é muito frágil. A apresentação dos fatos pela PGR é sempre muito frágil, seja para o Mauro Cid, seja para qualquer um dos demais réus, porque está por trás de todo e qualquer crime, golpe de Estado e abolição de Estado, a violência. E nós estamos diante de um golpe ou de uma tentativa de golpe dada pela palavra, ou dada por lives, ou dada, enfim, não temos ações. A ação que existe é a dos atos do dia 8. Esse é o ato de execução e é um ato de depredação de prédios públicos, não de tomada de poder. Esse é o ponto, né? Não se dá um golpe de Estado, como a gente viu, sem armas ou com gente vendendo algodão doce, que é isso que a gente assistiu durante o dia 8. Então, essa própria tese da PGR me parece inadequada para todos eles. Agora, em relação ao Fux, eu confesso que me causaria perplexidade se um juiz mantivesse a sua posição a vida toda, né? Isso chama-se robô, não ser humano. Eu acho que cabe ao ser humano justamente rever, a depender dos fatos que julga ou dos fatos que chegam à sua visão, repensar, reavaliar e até mesmo se tornar mais suave, sobretudo com a idade, faz parte. Sim, ontem eu conversei com alguns especialistas também e eles estavam achando que o ministro Luiz Fux daria o voto de condenação hoje, não de absolvição. Você falou isso aqui, ele é muito, né, certo, muito correto, muito duro. O que esperar dos votos de Carmen Lúcia e também de Cristiano Zanin? Olha, eu não vejo que haverá novidades nesse sentido. A perplexidade em relação, por exemplo, ao Fux existe se você olhar para o passado dele. Mas se você olhar para as declarações que o Fux tem dado durante todo esse tempo, ele tem se mantido coerente.
Quando muita gente, inclusive, pergunta, será que não é resultado das sanções, da tal da Magnitsky, etc.? Se nós olharmos para o passado, inclusive antes das sanções, no recebimento da denúncia, em todos os atos formais e até mesmo as entrevistas, o Fux já demonstrava um desconforto com aquilo que estava sendo julgado. Essas discordâncias já estavam na mesa e no radar do Fux. Então, não me parece que seja isso. No julgamento de ontem, ele falou, inclusive, quando ele mesmo prometeu ali na salinha, como ele falou, ali na salinha a gente prometeu que um não intervir no outro, mas eu acabei falando, né? Ele acabou... Isso. Então, ele já se manifestou ali que talvez pudesse fazer um voto contrário, que foi o que aconteceu. E mesmo nos atos iniciais, quer dizer, antes desse julgamento, a gente teve, há um tempo atrás, o recebimento dessa denúncia, antes das audiências, etc., e já nesse momento o Fux apontava divergências em relação, inclusive, à competência do STF. Essa é uma tese antiga dele, ele já estava incomodado com isso lá de trás. Por isso que esse é o ponto que, inclusive, menos me assustou, causou perplexidade. Agora, em relação aos demais ministros, seja a Carmen, seja o Zanin, eu creio que votarão pela condenação, porque também já tem se manifestado há algum tempo nesse sentido. E você, Salles, acredita que também o voto desses outros 2 ministros que faltam será pela condenação? Olha, são 2 ministros extremamente duros também. Também são 2 ministros muito rigorosos. Aliás, a primeira turma é muito mais rigorosa do que a segunda turma. Estão os ministros ali com uma linha mais dura, com uma posição menos pró-réu. E desses todos se destaca o ministro Luiz Fux, é o mais duro deles todos, né? E o que choca aqui, o que eu discordo do meu colega Marcília, é porque isso não é só uma posição lá do passado, são posições recentes, votos inclusive no 8 de janeiro que ele reconheceu a competência do STF. O voto no recebimento da denúncia foi reconhecida por ele, pelo ministro Luiz Fux, a competência do STF. De modo que alguns juristas, alguns constitucionalistas, que o Marcília sabe mais do que eu, dizem até que essa matéria estaria preclusa. O que é preclusa? Você já julgou isso uma vez, você não pode julgar isso de novo aqui. Eu não acredito nisso, mas há uma mudança radical, principalmente em relação à competência. Todas as pessoas do 8 de janeiro, são 800 pessoas que já foram julgados pelo STF. E o ministro Luiz Fux apresentou voto, e na maioria desses casos, e reconheceu a competência do Supremo Tribunal Federal. Então, isso acaba sendo uma mudança. O próprio ministro reconhece e fala, e tudo bem mudar de opinião de uma forma fundamentada, claro, mostrando que talvez o STF tenha que mudar seu próprio posicionamento. Mas o posicionamento hoje é diferente do dele. Rapidamente, Marcílio, por favor. Em relação a essa questão dos réus do dia 8, é um ponto bem importante, porque, veja, ele mudou a posição da competência em relação aos réus do dia 8, e por isso que os réus do dia 8, acho que foi um pecado, inclusive do ponto de vista institucional, eles terem sido julgados pelo plenário virtual, ou seja, sem esses debates que agora são propiciados aos ministros, e com esses debates aí sim, talvez você possa mudar melhor a sua ideia. Quero agradecer muito a presença de vocês. Obrigado, Salles. Espero contar com vocês em outras oportunidades também, até porque, pelo visto, vai se arrastar por muito tempo, é isso? Vai. Mas ainda tem muita história. Tá bom, muito obrigado. Viu? O voto do ministro Fux deve terminar só mês que vem. Então... Muito obrigado até pela nisso participação. Ele divergiu do Moraes, que quis dar um voto maior do que o Moraes. Obrigado pela participação de vocês. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.